Já tenho comigo ao telefone e vai poder ouvir através do Facebook da Marcadamente o Dr. Nuno Trovão. Olá, Dr. Nuno, boa tarde. Olá, Alexandra. Então, tudo Como bem? está? Tudo bem, cá estamos. Ora, Dr. Nuno, eh, alguns ouvintes me interrogaram relativamente à expressão fim de uma temporada. Isto não significa o fim da sala privada, mas sim, se calhar, um fim de um ciclo de tantos temas importantes relacionados com a sexualidade, com a saúde na sexualidade. E hoje abriu-se aqui uma porta para fechar um ciclo. Gostava É que isso falasse um mesmo. bocadinho desta decisão tomada unanimemente entre a parceria Clínica Marcadamente e Cidade Hoje. Boa tarde aos nossos ouvintes. Aquilo que nós gostávamos de fazer sentir aos nossos ouvintes em remate final é que nos orgulhamos, em primeiro lugar, deste projeto em que andamos de mãos dadas com a Cidade de Hoje para trazer este serviço público de educação sobre um tema no qual ainda há muitas resistências, muitas sensações de desconforto. Tudo bem que compreendemos, envolvem intimidade, mas depois passam também sempre pelo escrutínio da esfera cultural e política e religiosa de cada um, enfim. Mas achamos que os trouxemos, todos estes temas, de uma forma responsável e tão esclarecedora quanto possível, claro, dentro dos limites possíveis e dos moldes de uma linguagem fácil e acessível que não amedrontasse mais as pessoas. E, portanto, a Alexandra disse muito bem que o Sala Privada não acaba. Aliás, a Sala Privada, relembro, está sempre no YouTube, no nosso canal de YouTube, Sala Privada Marcadamente e Cidade Hoje, onde os ouvintes podem ver e rever, ou melhor, ouvir neste caso, os temas que por aqui passaram. Achamos também que percorremos, às vezes, mais do que uma vez, os temas, digamos assim, de um manual de saúde sexual e que é sempre bom saber quando chegamos ao fim e bem de um ciclo, além de que alertamos sempre que os temas da saúde sexual, sempre que pertinente, passarão pelo outro programa que os ouvintes podem acompanhar, da Cidade Hoje e da Marcadamente, o Conversas de Consultório, que também certamente já repararam que se reinventou um pouco, que inovou e, É portanto, verdade. decidimos fazer aqui esta seleção, deixar esta pequena obra-prima do Sala Privada para ser bem lembrada e continuaremos disponíveis para responder às dúvidas, para responder a sugestões de temas e tudo mais num outro programa que bem conhecem, no Conversas de Consultório, porque estes temas, obviamente, que têm que ser mais abordados na superficialidade nesta comunicação para o público e depois com mais profundidade em privado, num ambiente já clínico. Sem retirar mais tempo, porque eu tenho sempre demasiadas coisas para dizer. É verdade, é verdade. E Eu, eu tenho aqui ao algumas nosso perguntas programa, escondidas. exatamente. Não E que estou tenho pronto para manga, responder. Doutor Diga. Nuno, não tenho mangas, mas no sentido figurado, não é? Tenho aqui algumas escondidas na manga. Muito Mais bem. Então vamos a saúde elas. sexual é o tema e nós não nos podemos cansar, isto são palavras vossas, de falar deste tema. Polémicas à parte, ideologias à parte, é ciência, são comprovados, são inegáveis e são um benefício para a vivência pessoal do ser humano. Portanto, dito isto, mais saúde, justamente no programa da despedida, sala privada, porquê? Porquê? Porque queremos também fazer sentir que a saúde sexual e a procura do prazer sexual está sempre, por mais abrangentes que queiramos ser, está sempre para além do que possamos falar em termos técnicos e em termos médicos. Ou seja, a procura do prazer sexual é uma construção muito individual, como estávamos a dizer, muito enraizada na cultura, com o que isso tem de bom ou às vezes de repressivo, na religião, na forma como foi educado. E o prazer, eu acho que podia definir como um estado de autoconhecimento que só tem que ser vivido de acordo
com as leis da própria pessoa. E, portanto, ainda que nós tentemos aconselhar e a explicar aquilo que é comprovado, não é? Que é científico, o funcionamento do organismo integrado com a mente, para obter uma boa resposta sexual, para compreender os altos e baixos do desejo, às vezes as discrepâncias entre o desejo e o que a relação pede, ou entre o que a relação pede e depois a fruição do prazer até ao fim no ato sexual, as múltiplas formas de vivenciar o prazer e o corpo do próprio e da outra pessoa, isso são sempre elementos base. O prazer sexual deve ser mesmo estimulado como uma procura de cada um, e se cada um saber qual é que é o seu prazer sexual. E, portanto, é por isso que deixamos este desafio, este repto, quando estamos a terminar precisamente este ciclo enfim, de algum ensino, de algum esclarecimento público, para que as pessoas não desistam de procurar por si qual é que é a sua forma de prazer. Doutor Nuno, enriquecer e é também encontrar mais e melhor que podemos tornar as relações ainda mais saudáveis. A que sinais devemos todos, aqui vamos falar no plural, estar atentos como seres humanos, como pessoas? Desculpe, como humanos ou como pessoas? Sim, como pessoas, nós, humanos, homens, mulheres, a que sinais é que devemos estar atentos? Sim. Ou seja, aquilo que devemos estar atentos é sempre, como dizia há bocado, uma discrepância entre o que o nosso corpo faz, ou as respostas fisiológicas, e aquilo que a nossa mente pede, ou que o outro elemento com quem temos relação pede. Ou seja, se a relação está harmónica, em sintonia, com bom ambiente, com romantismo, mas, por exemplo, um dos elementos sente que não consegue ter a disposição, ou até tem a disposição e, digamos, o desejo, mas que depois a excitação genital não está a corresponder, não é, às premissas, então é porque pode estar em jogo uma disfunção, em particular, ou do desejo, se fosse de facto a falta de iniciativa própria, ou uma disfunção da excitação, no caso masculino da ereção, no caso feminino da lubrificação. Portanto, aqui ao notar esta discrepância, se ela acontecer, por definição, a maioria das vezes, ou todas as vezes, durante um período relativamente longo de tempo, e que já esteja a causar transtorno na vivência pessoal e entre parceiros, então aí é sinal de reconhecer isto. É um problema que foge à minha normalidade, então eu vou procurar ajuda profissional, porque a tendência é que as pessoas tentem encontrar explicações de autorrecriação. Foi da idade, foi da menopausa, foi da doença que tive, foi da medicação que tomo, tenho que encarar isto como um processo normal. Ora, não é normal. Se tudo o resto em volta parece dirigir a pessoa para a fruição de um prazer e durante a prática do ato sexual falha a excitação, a lubrificação, há dor, há desconforto, há a sensação de que passou demasiado rápido, por exemplo, uma ejaculação precoce, há uma incapacidade de sintonizar os tempos em que cada um atinge o clímax, o orgasmo mesmo. Então, isso é uma disfunção que pode ter muitas causas, pode ser necessário levar a um primeiro clínico, às vezes importa pouco a qual se leva primeiro, porque claro que todos eles terão de dialogar entre diferentes especialidades, como já disse noutros programas, de urologia, ginecologia, medicina geral familiar, psiquiatria, pode começar mesmo por um psicólogo para tentar explicar aqui algo, e depois estes clínicos, se estiverem em prática uns com os outros nestas áreas não é, de encaminhamento, farão o diálogo necessário e orientarão cada pessoa de acordo com a necessidade, pelo menos a primeiro, a mais experimente. Pode ser necessário ajustar uma medicação, ou, por exemplo, para baixar o colesterol, pode ser necessário ajustar a dieta, por exemplo, ou o estilo de vida que a pessoa tem, os horários de sono, o tipo de pílula que, por exemplo, que a mulher faz, ou seja, pode ser necessário utilizar várias estratégias de diferentes saberes para, no fim, o conjunto, o resultado final, permitir uma boa função sexual. Ok? Era exatamente esses sinais
em que as pessoas devem estar atentas, sobretudo à ausência de uma correspondência entre o que é esperado e desejado, seja pelo próprio ou pelo parceiro ou parceira, e depois o resultado da performance sexual. Por falar em ausência, isto não, é curioso, porque estivemos aqui uma série de programas a pedir participações, mesmo que anónimas, com nickname, e elas não chegaram. E alguém que se identifica nesta conversa e neste último relato do Dr. Nuno, não assinada, dizendo só que é do sexo masculino, e questiona se o doutor acha um problema uma pessoa sozinha, sem companheira, não ter desejo, não ter vontade, não ter apetite, assim está escrito, sexual. Ora bom, essa é uma questão também polémica e recente por causa da defesa, enfim, de uma opção de orientação sexual que se chamará de assexualidade, ou seja, de uma ausência de necessidade, aparentemente, de fruição de respostas sexuais do organismo. Isso é importante que seja estudado. Porquê? Porque muitas vezes, e não é só com essa, há disfunções sexuais que têm a aparência de outras, fazem-se passar por outras. Por exemplo, vou dar um exemplo mais simples, talvez assim consiga fazer o paralelismo. Às vezes um homem pode queixar-se de ejaculação precoce. No entanto, o que acontece é que, na verdade, o problema principal não era a ejaculação precoce, era até, por exemplo, uma disfunção erétil. Isto está muito associado. E quando há uma disfunção erétil, a pessoa se está num esforço por provocar e por conseguir à viva força, o que é um contrassenso, porque a função erétil tem que ser muito mais relaxada e natural e não uma coisa que se tenta obrigar o corpo, não é uma função voluntária. Mas esse estado de ansiedade para que a ereção resulte e perdure, vai fazer o quê? A ansiedade é um despertador também da ejaculação e, portanto, automaticamente vai provocar uma ejaculação precoce. E aquilo que a pessoa pensava que era um problema de ejaculação precoce, na verdade, começava por ser uma disfunção erétil. Por exemplo, a própria disfunção erétil poderá não ser causada por mau estado dos vasos sanguíneos, da circulação, uma diabetes, pode ser até por uma perturbação de ansiedade, porque algo no emprego está a acontecer, ou por uma depressão, ou porque se está a viver um luto recente. E, portanto, as disfunções sexuais conseguem, às vezes, pela apresentação inicial, mascarar-se umas às outras. Ora, o que é que acontece com a ausência de apetite sexual na pessoa, por exemplo, até solteira? É preciso perceber se há outros sinais clínicos, por exemplo, de uma deficiência hormonal, de um déficit para aquilo que é considerado a norma do nível daquela hormona, a norma dos sinais corporais resultantes daquela hormona, ou se de facto essa hormona está em déficit. Não é? Porque os esteroides sexuais, se estando em déficit, poderão ser corrigidos, a última decisão é do paciente, não há paternalismos. Portanto, o paciente pode perceber, pode-lhe ser explicado, ok, comparado com a norma, há aqui uma disfunção do meu organismo, se corrigida, eu poderei estar a pensar de maneira diferente do que aquela que agora penso. Não é? E, portanto, pode-se confundir até aqui o chamado hipogonadismo, uma insuficiência de esteroides sexuais, no caso masculino de testosterona, que está a fazer a pessoa pensar que ela não tem um desejo naturalmente. Por exemplo, poderá haver pessoas com relações anteriores traumáticas? Que foram traumáticas, poderá ter havido experiências prévias, por exemplo, de dor no ato sexual, isto quer masculino, quer feminino. Poderá haver, por exemplo, muito sofrimento associado, se calhar, a uma orientação sexual ou uma identidade de género diferente da que se julgava ter nos primeiros anos de vida, e haver essa repressão, e, portanto, a pessoa está em sofrimento com, lá está, outros problemas relacionados com a sexualidade, mas a apresentação do problema à superfície parece que poderá ser até simplesmente a assexualidade, a ausência de. E, portanto, acho que os clínicos podem sempre ajudar a pessoa a ter, pelo menos, então, a certeza de que esse é o seu caso, considerado saudável e vivência em pleno direito de uma sexualidade mais omissa, ou seja, como eu interpreto, as verdadeiras pessoas que são assexuais, o seu prazer já é consigo próprio não ter
uma relação sexual ou o funcionamento sexual do organismo. Portanto, isso é muito diferente de estar a reprimi-lo ou de estar em conflito por causa de outras fontes de sofrimento. E como estas matérias são difíceis e também ninguém nos as ensinou à partida, pode ser sempre bom tirar as dúvidas e ficar de consciência clara com um clínico experiente nesta área. É a resposta Doutor, que eu tenho para dar. o nosso ouvinte agradece a resposta dada pelo doutor Nuno e acrescenta, e isto vem um bocadinho de encontro com a sua resposta, que é uma pessoa muito ansiosa, com muito stress e muito focada no trabalho, perdendo um bocadinho, diz ele aqui, a conta, não é? Do tempo, e quando dá por si, já lá vai uma, duas, três, não é por não ter desejo, é porque não se proporciona, por não ter ninguém e porque quando se lembra está sozinho. Portanto, basicamente foi assim a resposta àquilo que acabou de responder. Pronto, então nota-se que de facto existe aqui um conflito entre Será mais psicológico. exatamente, existe um conflito entre, se calhar, o potencial ou o desejo natural desta pessoa, que pode ter todas as condições fisiológicas, hormonais, para ter vivências de prazer e que de alguma maneira sente que há aqui impedimentos e pode ser difícil na vida das pessoas dar o lugar ou dar a devida importância e decidir qual o nível de importância que quer dar ou o tempo que quer dedicar ou que pode, é mesmo assim, às vezes à vida sexual. Mas pelo menos começar por reconhecer é uma fonte para, de futuro, ou tão cedo quanto possível, poder mudar. Ora, agradecemos então a participação deste nosso ouvinte. É preciso ter coragem, não precisou de se identificar e este será um caso que se calhar muitos se irão ou se estarão a identificar com situações de stress, situações traumáticas que poderão ser passageiras. No caso de não ser, muito bem aconselhado pelo Dr. Nuno Trovão, há o aconselhamento, há o acompanhamento clínico. Doutor, ainda por parte clínica, assalta-me aqui rapidamente de que forma a terapia ou que terapias existem para os problemas de funcionamento na vida sexual. Vai Ora tudo bom, de encontro, é interlaçado. vou, vou aproveitar um bocadinho da resposta que dei anteriormente. O primeiro ponto será fazer uma formulação diagnóstica, ou seja, pode a pessoa ter o primeiro contacto, imaginemos, com um psicólogo, pode a pessoa ter um contacto com um médico de família, em que se falou até, por exemplo, de métodos anticoncepcionais, no caso da mulher a pílula feminina, e a partir dali começar a descobrir-se uma certa queixa. Lá está, a pessoa nota que há algo de insatisfação na sua experiência de vida sexual. E a partir dali começa-se a explorar, a fazer todas as outras perguntas acessórias, a ver se é apenas uma secção do funcionamento sexual ou outras que estão afetadas e faz-se uma formulação diagnóstica. A partir dessa formulação diagnóstica pode ser importante orientar este indivíduo para, por exemplo, um urologista, por exemplo, se achamos que num caso de um homem os sintomas de hipertrofia prostática e de queixas urinárias baixas estão a condicionar, portanto, a normal excitação sexual, e então orientamos este paciente para um urologista e ele vai tratar a causa subjacente, ou uma das principais, que será o problema da próstata. Se, por exemplo, uma mulher sente que a sua contracepção hormonal está a deixá-la, enfim, com alterações até de humor, ou até o ciclo menstrual nos dias de pausa está assim um bocadinho desregulado, há perdas mais estranhas do que seria, enfim, esperado, ou que até há desconforto, cólicas, portanto, poderá haver a necessidade de encaminhar a um ginecologista que altere, neste caso, a contracepção feminina. Pode ser, por exemplo, o médico de família pode aperceber-se que há ali uma discrepância enorme entre o casal, porque andam mais desentendidos, então eles pensam, se calhar cada um individualmente poderia ter uma potencialidade intacta para a vida sexual, vamos encaminhar para um terapeuta de casal, para um psicólogo. Poderá, por exemplo, detectar-se que o problema é uma depressão, uma perturbação de ansiedade ou de burnout, se calhar como a nossa ouvinte há pouco. Então vamos orientar, se calhar, também para um psiquiatra. Ou seja, o tratamento
pode depender muito da formulação diagnóstica que se detecta ao início e ter que ser orientado para diferentes especialidades. Olha, ainda não falei, por exemplo, da fisioterapia, quando no caso de algumas mulheres existe dor, existe dificuldade de um ato sexual penetrativo e, portanto, são necessários alguns exercícios com um fisioterapeuta entendido na área. Portanto, o tratamento pode ser de várias formas e feitios, como se costuma dizer. O que eu gostava de salientar é que em todos esses tratamentos, nunca esquecer o papel de um acompanhamento psicológico direcionado à sexologia, podemos dizer à intervenção sexológica. Porquê? Porque com um bom conhecimento e com um bom diálogo sobre a função sexual e como ela se compõe, isso vai melhorar com certeza o sucesso de qualquer outra técnica médica que se aplique. E, portanto, estas devem andar sempre debaixo do foco da intervenção psicossexológica. Até porque a sexualidade, como foi dito no início e ao longo de várias edições aqui na Cidade Hoje, com o Dr. Nuno, com os convidados, ainda é um tema difícil de se abordar, mesmo que seja com um profissional, como o Dr. Nuno, como outros profissionais que por cá já passaram. Dr. Nuno, estamos a falar aqui de mais saúde sexual num período em pandemia. Não posso deixar de lhe colocar esta questão. Se identificam os nossos ouvintes um dos problemas que foram relatados pelo Dr. Nuno nesta altura, neste período, hoje, vamos dar aqui o exemplo, as pessoas sentem-se amedrontadas, se assim posso dizer, para se dirigir ao privado ou ao público. Qual é a sua opinião ou dentro dos seus conhecimentos na parte do apoio à sexualidade? O Covid veio aqui trazer alguns inconvenientes. Bom, eu acho que o Covid veio trazer todos os inconvenientes. Como já dissemos muitas vezes ao longo desta série, deste programa, as respostas às necessidades de saúde sexual da população portuguesa ainda estão, atrevo-me a dizer, um pouco verdes, ou seja, depende da região geográfica, depende dos profissionais que há em cada região. Eu continuo, isto é uma crítica ao próprio ensino médico, a haver muitas falhas, muitas lacunas em termos da função sexual e em termos da saúde sexual nas universidades e, portanto, é difícil, eu acho, para os cidadãos encontrarem alguém capaz de ouvir e de começar a ajudar nesta matéria. Ou seja, isto já antes do Covid. Lá está, existe também um pouco do tabu, existe um certo desconhecimento do funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde. Estas respostas estão pouco oleadas, não é? Ainda estão um bocadinho enferrujadas as engrenagens do encaminhamento médico de família, depois para um especialista ou para algum clínico de referência. E como estão um pouco assim verdes, às vezes depende da sorte da região geográfica onde se está em encontrar essa resposta ou não. O que é que acontece? Com o Covid, as pessoas têm uma maior inibição até de recorrer a um simples centro de saúde ou uma simples clínica, não sabem porque é com marcação, porque não sabem se podem estar presentes, o tempo que podem demorar. Eu acho que o Covid veio aqui complicar todo o sistema de acesso a cuidados de saúde, seja público ou privado, seja de forma for. Além de que o Covid impõe-se neste momento, se calhar, ou já se impôs mais, felizmente, e agora as coisas melhorarão, esperemos, como uma situação de crise é que é preciso dar resposta e, de facto, a nossa mente e a nossa capacidade física não consegue abarcar, às vezes, tudo ao mesmo tempo. E se eu agora tenho que me dedicar a pensar como é que eu vou organizar o meu emprego, onde é que vou deixar os meus filhos, como é que vou organizar a dinâmica familiar, não vou ter tempo agora, porque às vezes é mesmo preciso esse exercício de tabular horários em que vou ter esta ou aquela experiência sexual, ou conversamos sobre isto e vamos experimentar desta forma. Isso pode ficar um bocadinho suplantado. Não quer dizer que deva ser negligenciado, quer dizer que a pessoa, num jogo de bom senso, neste momento está mais dedicada a responder a uma situação de crise, que também é um aspecto de saúde, que é a resposta à pandemia vírica, e que de facto pode sentir que não é o momento ideal pela carga de stress para se focar na sua saúde sexual.
Agora, o meu alerta é que dentro do possível vão pensando na saúde sexual em paralelo com a restante saúde. Nem que seja pelo simples facto de manter algum exercício físico e alimentação saudável, porque isso a longo prazo vai trazer mais garantias a um bom funcionamento sexual, ok? Mesmo que estejam mais dedicados agora a dar outras respostas àquilo que a pandemia Covid exige. Doutor Nuno, eu atrevia-me a fazer aqui, se calhar uma parte, assim mais metáfora, isto não é como andar de bicicleta que se deixa de ter prática, não é? Até a bicicleta, se formos aqui pela parte lógica, se estiver parada ela deteriora, ela enferruja. Nós seres humanos somos mais ou menos assim, temos que dar marcha. Eu Na acho saúde é a que mesma sim, coisa. acho que não quero aqui estar a definir guiões e protocolos, acho que cada pessoa pode sentir isso de uma maneira muito própria. Por exemplo, quando falamos de exercício físico, não é? Numa relação sexual mais vigorosa ou de mais elasticidade, de mais mobilidade, enfim, tudo ao critério da criatividade de cada um, a pessoa pode sentir que passado mais tempo e entre as oportunidades de se envolverem em uma relação sexual, pode-lhes ser mais difícil retomar com a mesma destreza. Agora, acho que é um pouco mito, é um pouco mitológico mesmo a pessoa achar que já há muito tempo que não tenho, agora não vale a pena, já nem sei. Não, porque há uma parte de instintivo no funcionamento sexual que nos acompanha ao longo do ciclo de vida, embora sim seja verdade que sobretudo no caso feminino, com a menopausa, possa haver alterações hormonais que dificultem um pouco a partida para o desejo, etc., a irrigação genital feminina, ok? No caso masculino é mais gradativo e ao longo de mais tempo, mas há algo de instintivo e os instintos não desaparecem, portanto, com a falta da prática. Por outro lado, se estivermos a falar de alguém que está numa relação sólida, estável, com carinho, isso também não desaparece, não é? Mesmo que estejam, digamos, com menos disponibilidade em certo momento ou a perder prática, entre aspas. Portanto, acho que há um bocadinho a tendência a pensar de uma forma derrotista ou fatalista sobre períodos em que não há tanta disponibilidade, se calhar, como agora durante o Covid. Mas a verdade é que não há que recear Verdade, o verdadeira, doutor Nuno, é que esquecimento. respondeu exatamente àquilo que eu estava à espera, ouvi-lo, se calhar por estes programas que estivemos em conjunto, por já o conhecer, perceber que seria esta a resposta e a resposta que os nossos ouvintes provavelmente também estariam à espera de ouvir. Uma força que se sente para quem está do outro lado, perceber que não foi porque eu estive parado ou parada que agora não vou saber retomar. Como disse bem, tudo está cá dentro, não é? Não perdemos o destino, é quase como não perdermos os nossos valores. O tempo vai avançando e quando a É conversa está verdade, tão boa, é verdade. passa a voar. Em 5 minutos, aproximadamente, sem tempo, sem pressão, não é? Ok, dentro dos 5 minutos, sempre com aquela calma que o doutor Nuno tem, eu às vezes deixo-o a falar e coloco sinal ao sinal horário, porque esta boa disposição também impera e marcou precisamente estes programas. Da minha parte e da parte da cidade hoje, aproveito já para vos agradecer, porque foi gratificante estar à conversa convosco. Eu digo convosco porque o doutor Nuno esteve sempre aqui a trazer-me novas pessoas, novos convidados. Também há a doutora Paula, que ainda hoje tive o gosto de estar à conversa e que iremos continuar, é importante dizer isto e voltar a reforçar. Sala privada desaparece, entre aspas, em nome, mas os temas poderão ser abordados em conversas de consultório todas as sextas-feiras aqui na cidade hoje, entre as 2 e as 3 da tarde às sextas-feiras. Doutor Nuno, à procura de prazer sexual pleno é muito objetivo, portanto isto também fica aqui estas dicasinhas nos vossos vídeos, fomos crescendo à medida que os programas foram, não é, surgindo e acabamos com esta Mesmo. nova tecnologia. O Covid trouxe negativo, trouxe-nos aqui outros ajustes. Qual é a sua mensagem relativa a mais saúde sexual para quem nos escuta através da cidade hoje e a quem vai depois ver este vídeo que fica na vossa plataforma? A minha mensagem é mesmo esta, que as pessoas se sintam livres e na posse da capacidade de encontrar o seu prazer sexual, a sua sexualidade plena,
autónoma, com confiança. A questão da confiança é fulcral, para que vivam de uma forma responsável, protegida de perigos, ou de ferir suscetibilidades, de se ferir, e que nunca deixem de lado, se há alguma dúvida ou alguma desconfiança de que o funcionamento ou a sua saúde sexual não está no topo, não está em pleno, de procurar a ajuda necessária, porque merecem tê-la em pleno e vivida de uma forma gratificante, quer pessoalmente, quer nas relações. Ora, e ajuda que pode ser procurada na Clínica Marca da Mente, uma ajuda que deve também ser marcada antecipadamente via telefone, 915-251-100, ainda consegui apanhar em rodapé, para quem está a assistir através do Facebook, para quem ouve aqui na rádio. Quanto a si, Dr. Nuno, mais uma vez, muito obrigada por toda a disponibilidade. Eu sei que nem sempre foi fácil cumprir horários, ajustar-se à nossa emissão. Estamos muito, muito gratos Mas foi à bastante, Clínica foi muito Marca da Mente. gratificante para mim também. Obrigado, Alexandra, por toda a ajuda sempre. Não tem que agradecer, foi com muito gosto e com muito carinho. Um beijinho a toda a equipa, obrigada Dr. Nuno e até muito, muito breve. Até muito breve, Alexandra. Muito obrigada. Deus, uma Foi boa assim tarde. então esta sala privada que encerra um ciclo de vários programas onde se falou de sexualidade aqui na Cidade Hoje Rádio. Ora, e eu volto amanhã quando forem 7 da manhã, 7, já me estou a habituar ao horário, 8 da manhã para Manhãs com Alma, com a Susana Osório. Portanto, desejo-lhe então um bom fim de tarde, sexta-feira, 11 de setembro. Até amanhã, às 8 da manhã.